Excelentíssimo Sr. Dr. Borja de Araújo Freitas, digníssimo cônsul-geral nesta querida cidade do Rio de Janeiro, meus caros presidentes, e eu peço escusas por não designá-los um a um, e teria satisfação imensa em fazer, de vez que não lhes quero roubar mais tempo. Minhas senhoras, meus senhores, mas uma palavra ao representante do governador do Estado, que representa, sem dúvida, aquele que é o responsável pelos destinos do novo Estado do Rio de Janeiro. Minhas senhoras e meus senhores, como eu lhes disse, venho a esta tribuna tangido ou mobilizado por um gesto de excepcional bondade. E ao vir aqui hoje, quero dizer logo da entrada que correm um excepcional risco, um risco imenso de que não se pôde livrar em terras de Lisboa o nosso querido Dr. Antônio Gomes da Costa, ao me convidar, através da sugestão à Sua Excelência, o Sr. Cônsul, para integrar a representação do Brasil como um dos seus delegados ao primeiro Congresso das Comunidades Portuguesas. O risco é imenso e eu repito, porque talvez na minha vida, já longa e sobretudo movimentada nos embates da existência com que tenho de defrontar, talvez jamais eu tenha vivido momentos de tanta emoção como aqueles que pude viver nesses poucos dias vividos em Lisboa, em que pudemos integrar um congresso de 320 participantes e no qual sentimos mais do que nunca a grandeza imensa de Portugal. É então devido a este risco que eu faço logo um registro, como se fosse um pénitente, como se fosse um pedido de escusas, mas venho aqui para trazer uma mensagem a esta casa, trazer uma mensagem que, por isso mesmo, eu espero que, em última análise, seja uma mensagem dirigida a Portugal, porque dentro de Portugal insere-se, num verdadeiro microcosmo, uma pequena região no distrito de Aveiro, que se chama o Conselho de Arouca. O risco que correm, eu lhes digo, ainda é maior, porque numa curiosidade, aqui não pôde estar presente Gomes da Costa, que chefiava praticamente a delegação brasileira, exatamente a 10 de junho, quando se comemorou o 14º aniversário desta casa, o Congresso das Comunidades Portuguesas, Sr. Cônsul, compareceu à batalha. Visitou Fátima e lá se defrontou com uma multidão acima de 250 mil fiéis e terminou o seu encontro em Alcobaça. E é sob as arcadas de Alcobaça, depois de recepcionado pelo presidente do Conselho, que os membros daquele congresso, mais uma vez determinaram que quem falasse em nome deles deveria ser um representante do Brasil. E aí, na bondade dos meus companheiros, quero lhes dizer que vivi um instante que eu chamaria de maior altitude na minha convivência à luz brasileira, ao falar debaixo daquelas arcadas imensas, naquele refeitório, onde só se fazia ouvir ou os abades de Alcobaça, ou os leitores, aquelas leituras que se realizam em reuniões conventuais ou dos seminários. Mas ao vir aqui hoje, eu lhes quero dizer que fui sensibilizado por uma série de circunstâncias. A primeira delas é que praticamente quase que assisti ao nascimento desta casa, meu caro presidente Lino Brandão Ferreira. E quase que assisti porque tive a honra de comparecer à sua primeira festa da Rainha Santa Mafalda. Tive a satisfação de comparecer também a uma festa, e lá estava Gomes da Costa, que assim registram as crônicas que compulsei. Aquela visita que fizemos, a primeira sede própria da rua Alzira Brandão 355. É então sob a influência de quem acompanhou de longe o desenvolvimento desta casa, que eu me permitiria tentar uma saudação, que eu diria no estilo dos velhos latinistas: ad domum, ad concilium e ad patriam. Ad domum, isto é, no que concerne a casa, a esta casa que conseguiu, na presidência daquele inesquecível Afonso Brandão, transpor a serra, vindo da Tijuca, mas permanecendo na Tijuca que hoje é Barra, e plantando neste recanto do futuro e grandioso Rio de Janeiro, este maravilhoso edifício que prova mais uma vez a capacidade de realizar da gente de Portugal. É este admirável sol
No que concerne o ad domum, pedir licença ao meu afilhado que me traiu hoje, Carlos Fernandes Anastácio, descobrindo um currículo vitae que eu estou tentando esconder, porque é como que uma extensão de uma vida que é bastante longa. Mas para lhes dizer, do que há de curioso e expressivo nesta casa, que tem curiosidades no que diz respeito à sua própria essência. Se no fundo ela, como todas as casas portuguesas, como as veteranas casas, e vejam bem o destino que presentes me oferece, como a primeira de todas após a independência, que é o Real Gabinete Português de Leitura, que a 14 de maio comemorou 144 anos. A outra, que a 30 de maio, a Caixa de Socorros Dom Pedro V comemorou 118 anos. E nas duas oportunidades tive eu que dar a minha mensagem própria. Vejam agora a casa que comemora apenas 14 anos, como tem o que se dizer a seu respeito. Em primeiro lugar, ela oferece aquela essência própria das casas portuguesas. Ela emana da saudade, ela nasce no amor, ela se projeta na nostalgia, quando cada qual, vindo, seja do Espinho, do Porto, de Trás-os-Montes, o Alto Douro, seja de Arouca, pretende reviver aquilo que gostaria de estar vivendo na sua própria terra, não houvesse sido tangido pelos movimentos que o levaram ou que os tenham trazido como imigrantes para várias regiões do mundo. É o que vimos em relação a este congresso, em que sentimos o pulsar de casas por todos os recantos em que há a colônia portuguesa. Mas esta, se tem esta essência comum, possui curiosidades. Eu diria que esta casa já vivia antes de nascer, o que pode parecer um paradoxo. Mas, compulsando um jornal de Arouca, do ano de 1961, o número de um jornal que se chama Avença, editado a 14 de outubro, verifico que lá está registrado o surgimento da Casa de Arouca no Brasil. 6 anos antes ter existido, mas é que a Casa de Arouca vivia no coração, na alma, no sonho, no sentimento dos arauquenses que pretendiam plantar no Rio de Janeiro, aquela cidade portuguesa de há tanto tempo. Vem sendo portuguesa, é por isso mesmo, a mais brasileira das cidades do Brasil, o seu recanto, o seu ninho, aquela casa em que pudesse hastear a sua flama, o seu pavilhão. Mas vivia também por outro fato, é que esta